Isso é uma coisa que afeta muito, assim, e daí não consegue dar um abraço, né? Justamente para fazer isso que você fez agora, assim, quais homens negros, quais, de onde, por quê, que origem, que destino, qual a classe, enfim, qual o território, né? A paternidade negra a gente tá vivendo assim, a gente tá pensando numa outra sociedade, uma outra coisa. É isso que tá. Isso que vocês tentaram destruir por muito tempo. Se é só pra ser estética, então a gente perdeu. Vamos fazer só videozinho vamos só fazer videozinho de Instagram dizendo que é bom pai preto, né? Davidson Faustino, que Uhum, trabalha muito o Fanon aí, né? Que sim, ele tem um conceito do homem sem falo, né? Que uhum, ele vai falar da brutalidade dos corpos pretos, né? Da masculinização do homem negro, né? Uma ultramasculinização, né? O uhum, serviço brutal, assim, vai nos brutal. O Achille bem vai falar da brutalização também dos nossos corpos, sim, que vai atrofiando, assim, essa questão afetiva, né? uhum, A pessoa tá ali 8 horas no trabalho, uma escala de 7 por 10, 2 horas de trânsito, né? Numa obra, né? Porque também nós somos ligado ao trabalho corporal, né? sim, Numa obra, ou na segurança, ou na plantação, seja lá, é sempre o corpo muito brutalizado, né? E parece que isso vai tirando a sensibilidade do corpo, né? uhum, Isso é uma coisa que afeta muito, assim, que daí não consegue dar um abraço, né? O homem branco também tem isso, né? Só que para o homem branco, pro preto, isso se intensifica muito mais, né? sim, Porque o homem branco também tem essa ideia da virilidade, de ser impenetrável, né? sim, Superman, Batman, Hulk, Homem de Ferro, né? Tudo tal. Mas o homem negro isso se intensifica, né, na sua materialidade pela brutalização do trabalho, assim, né? A uhum, precarização do trabalho vai tornando ele bruto, né? E também a imposição de um modelo de paternidade branca, né? Individualista, né? Quando a família se essa coisa de a família se fechar num núcleozinho, assim, se fecha num uhum, apartamentinho e fica ali. Tudo quem tem que resolver é o pai, a mãe e tudo. E se perde, assim, às vezes, a questão da coletividade, né? Que sim, aquela criança não é só, é filha da comunidade. Não é filha só desse pai, dessa mãe, né? Eu uhum, brinco que quando meus filhos são comigo, as minhas irmãs, os avós são pais, são mãe também. Então, isso não me tira a minha paternidade. sim, Ele ser pai, o avô ser pai também, as irmãs ser mãe também. É uma outra. Mas essa imposição desse individualismo, né? Que daí tu sim, já tá sobrecarregado do serviço, precarizado no serviço, você tem que estar dando conta, né? Tem uma escritora que vai falar na reengenharia do tempo, é que o dia não cabe mais 24 horas, né? Daí tu trabalhar, tem que dormir, tem que estudar, cuidar do teu corpo, cuidar da casa, ser companheiro, ser sim, pai, acabou, não tem. Então então esse ideia, essa imposição de um individualismo assim estrutural que vai nos empurrando para ali é muito prejudicial assim para as paternidades negras. uhum. E entra muito nesse contexto neoliberal, né? Do self-made man, o homem que é o seu patrão, você faz seu tempo, ele entra muito para isso E também, né? tu é empresário de si mesmo hoje, a uberização, a gente não está conseguindo nem avançar na escala 5x2. Uhum, sim, Que afeta a escala 5. Saber que a paternidade preta, você está falando de paternidade preta, está falando para além dos corpos, está falando assim da, da privatização do serviço de saúde, vai afetar a paternidade. sim, A precarização do trabalho, a uberização do trabalho vai afetar a paternidade. A é, terceirização da escola, do serviço público, vai afetar. A privatização do sistema de luz, sistema de água, que vai tornar a luz mais cara para esse homem preto que está ganhando pouco, vai afetar, vai ficar mais desesperado porque tem que pagar a vai conta, trabalhar entendeu? mais. Vai trabalhar mais, vai sair de um trabalho, vai ter que fazer um outro bico, né? E a paternidade vai ser exercida onde, né? Uhum, Então tem essa estrutura. A paternidade preta não é só
eu na minha relação com meu filho, né? É eu na relação com a sociedade, né? Com a Sim, estrutura, né? E toda a estrutura vai afetar a paternidade. fato, fato irretocável, não tem nem o que colocar. Eu queria partir para o próximo ponto, né? Desse que a gente está falando, conceituando paternidade aqui, esse conceito de paternidade preta que circula hoje contempla a diversidade da experiência dos pais negros. E se esse modelo é um modelo limitado, né? A gente está falando de paternidade, essa altura da conversa também, isso já está bem óbvio. Eu queria mesmo sistematizar isso numa resposta. Se, de fato, o que a gente fala de paternidade acaba contemplando todo mundo ou não. A gente pensou se era um conceito único, mas a gente está falando de paternidade, e você bem falou aí, né? As coisas da estrutura que vão pesando sobre o homem desse pai negro, conceitual, digamos assim, que eu acho que é importante botar ele como conceitual para a gente não absolutizar ele, para assim, todos os pais negros são iguais, não, mas olha a estrutura que está em volta. Então eu queria saber se isso acaba limitando o conceito de paternidade, é toda essa estrutura. Sempre tem a contradição, né? Porque nenhum conceito é universal, nenhum conceito Sim, vai dar conta de tudo, né? sim, Mas ao mesmo e para nós, mais que ele não dê conta de tudo, ele é importante reivindicar esse conceito de paternidade preta, né? Paternidades pretas, porque daí tem essa história, esse estigma, né? Do homem negro que abandona, uhum, tudo tal, né? As mulheres negras indígenas eram abusadas sexualmente, né? Pelos senhores de escravos, tudo tal, né? Então, esse conceito, por mais que ele não dê conta, ele é importante, sim, né? E uma coisa, às vezes, que também é tudo a questão das contradições, alguns modelos que são colocados aí nas mídias, né? Tipo assim, a Beyoncé e o Jay-Z. sim. Eu não consegui ser. Porra, Tu não tá assistindo você, quem vai ser, você, quem vai ser a você Beyoncé e o fracassou, Jay-Z? você fracassou, você ainda... Entendeu? Daí o pessoal vende aí os ideais de alguns Sim, casais, até por questão de gênero, é heteronormativo, né? Porque não precisa sim, também, né? Tem várias questões para debater sobre isso, sim, mas aí mostra essa família, assim, o homenzinho, a mulher e os filhos, ó. Esse aqui é o modelo, sim. tá ligado? E não se propõe a pensar outros modelos, né? Uhum. E, mas ao mesmo tempo que isso às vezes pode ser, né, problemático ter esses modelos hegemônicos normativos, ao mesmo tempo, de uma certa maneira, é importante, né? Porque a Sim, gente também não tinha referência, né? real. A gente tinha lá o Mussum no Zorra Total, ou seja, dos Atrapalhões, que era Sim, aquele homem negro, que é alcoólatra, tudo tal, babá. Todo aquele estigma que a mídia fez sobre nossos corpos, toda a questão da violentação, daí agora a gente vê, né, um outro corpo ali, um outro símbolo acontecendo em outro lugar, de outra posição social. Então, às vezes, é contraditório, assim, tá? É problemático? Mas é importante? sim, Porque, e não que nas comunidades, não que em toda a, a sociedade não tenha essas referências. Mas sim, quando isso vem através da mídia, é outro processo que aparece ali, né? É, sim, é outra, é outro imaginário que é produzido ali. sim, Então sim, tem esses modelos que aparecem aí que não dão conta da diversidade e às vezes estão inscritos de uma certa normatividade, isso que é problemático. Mas, ao mesmo tempo, é importante para produzir uma outra sim. relação, um outro sentido, né? Como Uhum. tu falou do Fanon ali, do essencialismo, né? Aquilo que ele diz, o essencialismo, ele fala, a frase linda do Fanon, né? É indefensável, mas é fundamental. Sim, Para te sair de uma situação de resistência, é fundamental. Eu ver um casal ali, eu tinha uma família precarizada estruturalmente, daí meu pai era alcoólatra, tudo tal, né? E daí agora eu vejo ali, olha só, não, mas eu posso também, sabe? uhum. Então, apesar de ser indefensável, é fundamental para te criar uma identidade também, né? Para sair desse lugar, para sair da lata do lixo da sociedade, como diz Sim, Lélia Gonzalez. sim, real, exatamente. Não tem como, nem tem como não citá-la. Mas é bem isso, né? E isso mostra também como.
não o debate, mas a experiência ainda está muito aquém, a passos atrás. Tipo assim, pô, a gente ainda está lutando para ter casais dentro de numa ideia heteronormativa, parecendo de maneira decente, né? Então, tipo, cara, você tá falando, a galera tá conversando sobre diversidade lá na frente, a gente tá pedindo para ser retratado de uma maneira honesta ainda. Isso mostra Uhum. muito bem aonde está esse debate. Esse debate é algo que eu gosto de falar, né? Cara, esse debate ele não tá ainda não chegou na diversidade, não. Ele tá na existência plena ainda. Ele não chegou na diversidade. Ele ainda está buscando a dignidade para poder ir para o Sim, próximo passo, tá ligado? Eu acho que não pode sim. esquecer. Porque muita gente vai falar que a gente pode estar puxando o freio de mão da discussão. Vai assim, não, cara, a gente ainda está sendo subrepresentado e mal representado. Então, tem muita coisa para resolver. Não vai resolver num casal global. Isso aqui não vai se resolver num casal global.